Bem, pessoal, vou começar uma série de vídeos agora que serão tipo um reacts, né, a vídeos de alguns palestrantes, economistas, filósofos e assim por diante. Mas é um início ainda, então entendo que pode ter algum problema, né? Mas qual que é a ideia aqui? A ideia não é desmerecer, desqualificar ninguém, mas simplesmente ouvir o que a pessoa está falando e eu, enquanto um anarquista, como é que eu entendo essas ideias que são tratadas no vídeo. Para começar, eu vou pegar um pequeno trecho de uma palestra feita há 4 anos atrás pelo economista Marcos Lisboa, que ele está tratando produtividade. Ontem a gente discutiu num vídeo do Raul Van Eyck, né, essa questão da alienação, e aí eu vou pegar então um trecho na qual o Marcos Lisboa ele vai falar da produtividade do trabalho, e aí eu vou discutir como é que eu vejo essa produtividade do trabalho a partir do que está acontecendo em 2023 aqui no estado de São Paulo, ok? E aí a gente fecha esse vídeo e como é um primeiro vídeo, né? Vamos ver se ficou legal e aí eu posso continuar, vocês dão esse feedback se está legal ou não, para que eu faça de novo vídeos, né? A partir de autores que tem na internet, enfim, eu acho que vai ser legal essa discussão também para não ficar só vídeo só meu, ok? Então eu vou colocar o Marcos Lisboa falando, lembrando que o Marcos Lisboa é um economista liberal, ele já trabalhou no primeiro governo Lula, né? Recentemente, o próprio Haddad, que é ministro da Economia, teve um debate com ele no INSPER, já que o Marcos Lisboa ele era presidente do INSPER, o próprio Haddad, inclusive, foi professor do INSPER, né? Nesse período que o Marcos Lisboa foi presidente. Então eu vou colocar um trechinho de uns 3 minutos e aí depois eu entro para falar, a partir da avaliação do Marcos Lisboa, como é que eu entendo essa questão levantada por ele. Beleza? Vamos lá. Essa não tem volta. Quais são as causas da nossa baixa produtividade? Por que a nossa produtividade evoluiu tão pouco no Brasil em 35 anos? É isso que os economistas fazem. Pegar dados de vários países, 100 países, 110 países, os últimos 70 anos, e controlar por todas as variáveis disponíveis para tentar entender o que acontece. Pouco menos da metade da diferença de renda dos países é a educação e capital. Isso é, se o Brasil tivesse o capital que tem nos Estados Unidos, as estradas, a infraestrutura, as fábricas, e o brasileiro médio tivesse a educação média americana, ainda assim, nós ficaríamos apenas metade da diferença da renda do Brasil e dos Estados Unidos. O Brasil aí é 25% da renda americana, a gente ia para 65%, 66% da renda americana. Mais da metade da diferença entre nós e os Estados Unidos não decorre de capital e educação. Decorre do que os economistas chamam da produtividade total dos fatores, ou, como o Solon onde chamou, a medida da nossa ignorância. Né? É o resíduo do Solon. Recentemente começamos a ter pesquisas estudando quais são as causas da produtividade. Durante muito tempo se achou que a produtividade era porque sai da agricultura, que é pouco produtiva, vai para a indústria. É boa conjectura, não bate com os dados. A maior parte da diferença da produtividade dos países não decorre da composição setorial. Não é porque eu paro de produzir soja e passo a produzir iPad. É porque eu passo a fazer iPad melhor. A maior parte do ganho de produtividade vem de mudanças dentro dos setores. São empresas novas que aparecem, melhores do que as empresas velhas que morrem. Esse processo, esse ciclo natural de surgir empresas e morrer empresas é parte do regime saudável de uma economia de mercado. Quando a gente pega os dados dos Estados Unidos, há uma correlação muito grande entre o tamanho da empresa e a sua idade. Se essa empresa tem 5 anos, então ela é de tal tamanho. Ou ela teria morrido antes. Não é esse o caso do Brasil. No Brasil nós temos uma proporção descomunal de empresas velhas, pequenas e ineficientes. E esse é o caso dos países pobres. Esse é o caso da China e da Índia. Quando a gente compara, pega microsetor, setores muito 4 dígitos e IBGE, para quem entende, bem detalhados, setores muito específicos. E a gente compara a produtividade de quem está entre os 10% mais empresas 10% mais eficientes e as 10% menos eficientes. Uma que está lá 10% melhores, 10% piores. Nos Estados Unidos, a relação entre a melhor e a pior, 2:1. Na China e na Índia, 5 vezes. Isso é porque a China e a Índia são mais pobres que os Estados Unidos. Parte importante é porque na China e na Índia
são proteger as empresas e setores inocentes. Muito bem, está pobre. Ele gasta capital e trabalho produzindo mal o que outros países fazem melhor, ao invés de se concentrar em fazer o que ele faz bem. Bem, então vamos lá. Então Marcos Lisboa está tentando explicar, né, dentro da linha de pensamento dele, por que existe uma baixa produtividade da força de trabalho nos países que ele considera países mais pobres. Então ele citou lá a Índia, China, falou um pouco do Brasil, que o Brasil tem há 35 anos uma baixa produtividade, assim por diante. Então vamos pensar por essa linha que ele está levantando, essa questão da produtividade do trabalho. Por que é importante que o capitalista tenha um trabalho produtivo? E qual é a finalidade de um trabalho produtivo dentro de um capitalismo globalizado? Eu acho que ele até, em linhas gerais, falou um pouco isso, né? A questão é simples. Hoje os capitais circulam com grande facilidade pelo mundo, né? Então hoje, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York está interligada com a Bolsa de Valores de São Paulo, com a Bolsa de Valores de Londres, com a Bolsa de Valores de Amsterdã, a Bolsa de Valores de Tóquio, de Pequim e assim por diante. Então o capital ele fica circulando essas bolsas de valores. E ele circula por quê? Porque ele quer lucro. É da lógica do sistema capitalista, né? Então os capitais circulam porque eles precisam de lucro. Bem, só que esse lucro também é importante porque a empresa que está, obviamente, recebendo esse aporte vai aplicar ele comprando máquinas, e aí ele comenta um pouco isso, né? Não se trata de trocar um setor por outro, né? Se trata, por exemplo, que ele fala de fazer iPads melhores. Como é que você faz isso? Você faz isso tendo um capital alocado, você consegue então comprar peças melhores, você consegue ter uma tecnologia mais avançada, você investir nisso e aí o iPad fica melhor, seguindo essa linha de raciocínio, beleza? E aí você pergunta, e ele comenta até, né? Por que isso não acontece no Brasil? Bem, ele disse, em linhas gerais aqui, bem no início, né? De que o Brasil tem uma baixa produtividade do trabalho. Como é que resolve isso? Aí ele vai comentar. Não se trata de uma empresa grande, pequena, enfim, né? Ele até faz umas relações entre essas empresas, mas se trata de que a empresa tenha condições de ter aumento da sua produtividade. Para ter condições de aumento de produtividade, o que ele comenta aqui? Ela precisa abrir para o mercado. Para abrir para o mercado, ela precisa ter o quê? Know-how para fazer isso. Para ter know-how, ela precisa de mão de obra mais qualificada. E aí vem a questão que eu quero comentar. O que significa mão de obra mais qualificada? Significa que eu vou poder me utilizar de uma mão de obra, né, que me ofereça mais e eu continuo pagando pouco. Por quê? Imagina que eu sou um empresário alemão, um empresário chinês, um empresário, sei lá, norte-americano, na qual, principalmente o alemão e o norte-americano, a mão de obra é mais cara. E aí o que eu faço? Eu pego e injeto esse dinheiro no Brasil, aonde a mão de obra está mais cara, né? Está mais barata, melhor dizendo, né? Em relação à norte-americana e à alemã, ela é mais barata, e eu produzo igual ou mais do que o trabalhador norte-americano. E para isso eu preciso do quê? Qualificar a mão de obra. E como é que eu qualifico a mão de obra? Ofertando mais cursos técnicos, tecnológicos e inserindo mais gente das classes trabalhadoras nas universidades. Essa é a grande questão para a gente pensar. Então, por exemplo, no estado de São Paulo agora está tendo lá uma forma de inserir dentro da faculdade, das universidades públicas, USP, Unicamp e Unesp, a partir da prova paulista. Por quê? Porque eles querem que as pessoas entrem na universidade para melhorar o seu conhecimento, para ter um pensamento mais crítico? Não, pessoal, para que melhorem a sua qualificação. É lógico, é bom que tenha qualificação melhor, também acho, mas para quem é interesse isso? Para os capitalistas que têm dinheiro e vão investir nos países que têm melhor qualidade da mão de obra. E aí eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem ter uma produtividade igual ao dos países do primeiro mundo, pagando salários inferiores, tendo seus lucros aumentados. Por isso que está acontecendo, por exemplo, no estado de São Paulo, essa coisa de inserir mais pessoas na universidade, tem um duplo objetivo. O primeiro objetivo é mais gente na universidade é melhor, mas o objetivo também da força de trabalho foi aqui destacado pelo Marcos Lisboa.
Eu preciso de mais gente qualificada, por quê? Porque eu preciso de mais produtividade. Eu preciso de mais produtividade para quê? Para atrair capital. E o capital se atrai por quê? Porque eu vou oferecer para esse capital internacional um trabalhador com produtividade alta, com salário baixo. Pô, o cara vai adorar. Ele vai pagar 3 vezes, 4 vezes menos que ele paga para um europeu e tem a produtividade igual. Então não se iludam com políticas de inserção da classe trabalhadora nas universidades. Eles não fazem isso porque eles são bonzinhos ou porque eles estão querendo que todo mundo esteja na universidade, tenha pensamento crítico. Mas é porque eles precisam aumentar a sua produtividade. E é isso então que o Marcos Lisboa está comentando. Então hoje, o que atrai a mão de obra, melhor dizendo, o que atrai as empresas na mão de obra é a sua produtividade. Então esse vídeo foi feito 4 anos atrás, ele estava preocupado com isso, essa preocupação continua e por isso que a ideia de inserir pessoas das classes trabalhadoras nas universidades, nos ensinos tecnológicos, no técnico, é isso. É fazer com que aumente a produtividade desse trabalhador, ele continue recebendo a mesma coisa. Para o capitalista é muito bom. O capitalista internacional vai se interessar porque vai pagar pouco, vai ter mais lucro, e aí, né, ele vai fazer com que esses produtos que são feitos aqui no Brasil cheguem lá nos outros países com os valores agregados menor do que eles são na atualidade. Então é isso que o nosso amigo Marcos Lisboa está dizendo, que eu queria comentar com vocês, né? Produtividade do trabalho é a nova lógica da sociedade capitalista, porque é ela que vai fazer com que os capitais entrem ou não num país. Beleza? Então é isso, um abraço a todos e todas, e aí eu vou fazer outros vídeos, e aí se vocês quiserem, né, e acharem bom, me falem como é que está esse vídeo, e aí eu faço react de outros vídeos, enfim, né? Mas a ideia sempre é ficar esses comentários, ok? Um abraço a todos e todas.